Graça e paz, igreja, amém? Boa noite. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em João, capítulo 6. João, capítulo 6. João, capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 35, por enquanto. Diz o seguinte: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. No versículo 48 também Jesus diz: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Amém? Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por este momento. Obrigado, Senhor, porque o que for ministrado aqui, Pai, é pela tua infinita misericórdia, graça e misericórdia. Senhor, muito obrigado, Deus, por essas pessoas. Deus, e que nesta noite, Pai, nós venhamos alimentar do pão da vida. Jesus, o pão da vida, o pão que desceu do céu, que se assentou à mesa e abriu a visão de muitos ao repartir o pão. Senhor, muito obrigado, que toda honra, que toda glória seja dado a Ti, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, Espírito Santo. Igreja, hoje eu quero falar com vocês sobre Jesus, o pão da vida, amém? Quantos aqui querem se alimentar desse pão da vida? Esse pão que nos leva para uma vida eterna. Esse pão que nos leva a ter uma vida espiritual. Amém? Igreja, a busca pelas coisas passageiras tem aumentado cada vez mais. Tem várias estratégias, né, de brand, de marketing para que você venha consumir cada vez mais. Eu vejo que isso não é errado, mas é errado é como o nosso coração, como cristão, se posiciona aqui. A palavra de Deus, neste momento aqui, nesta passagem, nós vemos Jesus dizendo: olha, eu sou o pão da vida. Se vocês vierem a mim, vocês não vão ter mais fome. Se vocês vierem a mim, vocês não vão ter mais sede. O que está acontecendo muitas vezes bombardeio pelo fato desse brand, desse ataque de redes sociais. Eu não estou falando que isso é errado, mas o que eu quero dizer é que os nossos olhos têm se voltado para isso. E a cada dia que passa, a cada dia que os tempos se aproximam, o nosso coração muitas vezes tem se voltado para isso. E aquilo que o próprio Cristo disse: olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vão ser acrescentadas. Parece que tem se invertido. Busque as demais coisas primeiro, e aí depois que você se realizar, busque o reino de Deus. Sendo que o papel de Cristo na terra é desconstruir. Todo mundo pensa que Cristo veio na terra para construir, mas Cristo veio para desconstruir aquilo que Satanás construiu. O que Deus quer fazer por meio da obra do Filho dele é destruir-nos, nos moldarmos conforme a sua imagem e semelhança. Quando Deus criou o homem, Ele falou assim para Jesus e para o Espírito Santo: olha, eu quero fazer o homem agora. Eu criei tudo, eu criei todo o ambiente para ele. Então eu vou criar o homem agora conforme a minha imagem, mas também conforme a minha semelhança. Sabe, Deus cria o ambiente todinho para o homem. Só que o homem, por N motivos, pecou. E esta imagem e semelhança deixou o homem. Já não fazia mais parte do homem. Então, a história prossegue da seguinte forma: Deus começa a levantar homens e mulheres na história. Reis, rainhas, juízes, para representar Ele na terra. Profetas. Só que o que aconteceu?
muitos não ouviram esses profetas. Agora a pergunta é: esses profetas erraram? Esses reis erraram? Esses homens e mulheres de Deus erraram? Não, não, não. Porque ao contrário, tudo apontava para Jesus. Tudo o que aconteceu, desde Gênesis a Apocalipse, desde Gênesis até o cumprimento de Jesus, que viria ao mundo, apontava para Ele. Todo o processo apontava para Cristo. E não seria agora Cristo encarnado, o verbo, a palavra se tornando carne, não seria agora que seria diferente. Porque o Pai preparou o ambiente para o Filho. Quando o pai prepara o ambiente para o filho, não tem como dar errado, porque o filho já sabe o que vai fazer. Entenda uma coisa: quando Deus criou o homem no jardim, o homem caiu, Deus levanta homens e mulheres para representarem na terra. Deu errado? Não. Foi o cumprimento de Deus apontando para o Cristo. Quando chega em Isaías, o que é que acontece? Deus usa Isaías, fala assim: olha, tem uma profecia, vai nascer um menino cujo nome dele vai ser chamado Emanuel, Deus conosco, e ele vai carregar a humanidade sobre os seus ombros. Já era a profecia. Quando chega no Novo Testamento, essa profecia se cumpre. Mas como é que ela se cumpre? Deus, ele se encarrega de tudo. É muito maravilhoso. Eu comecei a ler, eu comecei a me apaixonar por esse Deus. Por quê? Porque ele começa a dizer o seguinte: olha, Maria vai ter um filho, mas ela não vai se engravidar do seu marido José, mas ela vai se achar grávida pelo Espírito Santo de Deus. O que ela carrega no ventre é o autor, é o Emanuel, Deus conosco. É aquele que vai me representar na terra. É aquele que vai dar prosseguimento àquilo que João Batista vai fazer. João Batista foi o cara que preparou o caminho. Nem Salomão. Agora, como é que era João Batista? Ficava no deserto, pregava no deserto, e nem por isso João Batista deixou de ter uma mensagem. Entenda a coisa: o ambiente não era favorável para João Batista, mas ele tinha uma mensagem. Quando pergunta quem é você, você sabe o que ele fala? Eu sou a voz que clama no deserto. Quando ele fala eu sou a voz que clama no deserto, ele fala o seguinte: eu tenho uma mensagem, não importa quem eu sou, o importa é a mensagem que eu estou levando para vocês. Olha, e a mensagem era: arrependam-se, porque o reino de Deus está se aproximando. Aí Jesus vem. E quando Jesus veio, o que acontece? Para ser batizado, João Batista, cheio de temor, fala: meu Deus, eu preciso ser batizado por você, Jesus. Jesus vira para ele e fala: que se cumpra a palavra de Deus, que se cumpra a justiça de Deus. Não era porque ele era o filho de Deus que ele tinha que passar por cima da autoridade de João Batista, porque o ministério de João Batista ainda não tinha acabado. Jesus entendia isso muito bem, igreja. Jesus entendia que o tempo dele estava chegando para se revelar ao mundo como o pão que desceu do céu para alimentar os seus. Sabe, eu fiquei apaixonado. Eu fiquei intrigado com isso. Eu falei: meu Deus do céu, isso aqui estava aqui na minha frente e eu não vi isso. Só que tem uma coisa: quando Jesus, em Mateus capítulo 3, versículo 17, ele vai para ser batizado, ele é batizado por João Batista, e quando ele sai das águas, a Bíblia fala que o céu se abre, uma pomba vem e pousa sobre ele, algo acontece muito bonito ali. O que acontece? Uma voz do céu fala o seguinte: olha, este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, eu me agrado desse meu filho. Agora tem uma coisa que Deus tocou no meu coração, é que Jesus era o Filho de Deus. O problema de Jesus não era identidade, porque ele era filho. O problema de Jesus não era paternidade, porque ele tinha um pai. Outra coisa, o problema de Jesus não era a falta de amor, porque o próprio Deus falou: ele é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Outra coisa, Jesus, ele dava prazer para o pai. Então, juntando isso tudo, identidade, paternidade, amado e um filho que dá prazer, é igual a propósito. Jesus estava no propósito dele. Jesus, pelo fato dele ser amado, pelo fato dele ser um filho que dá prazer, pelo fato dele ser um filho que tem identidade e que sabe a sua paternidade, ele estava no propósito de Deus. Então ele não precisava passar por cima das coisas. Por quê? Porque existia algo que chamava propósito. Agora, entendendo o propósito, igreja, eu fiquei intrigado. Eu falei: meu Deus, que derrame
Antes de você nascer, eu te separei. O propósito de Deus começa aí, quando Ele te chama e Ele te separa, mesmo antes de você saber de nada. Sabe qual é o nosso principal propósito de vida? A primeira coisa é entender que nós somos separados por Deus. O problema é que nós queremos fazer muitas coisas e não entendemos que nós somos separados por Deus. Gente, isso é a premissa do seu propósito. Isso é a premissa do seu chamado. Você que tem ministério na igreja, você que tem chamado na igreja, você que quer fazer alguma coisa na sociedade, entenda uma coisa: antes de tudo, você é separado por Deus. Antes de qualquer coisa, você é escolhido por Deus. Não tem como negar isso. Não tem como fugir disso. Se você fugir disso, vai dar errado. Vai dar errado, porque nós precisamos entender que o chamado de Deus, o propósito de Deus começa em ser separado para Ele. Por que tem acontecido muitas coisas? Porque não entendeu que é separado por Deus. João Batista, por mais que o ambiente, ele tinha que chamar raça de víboras, vocês estão fugindo da ira vindoura, tem frutos que mostrem arrependimento. Ele não se calou, a mensagem dele foi a mesma, porque ele não queria agradar ninguém, ele só queria agradar aquele que mandou ele falar. É o que importa para João Batista, é o que importa, sabe por quê? Entenda uma coisa: nós servimos a um Deus que eu sei que precisamos muitas vezes, eu sei que o mundo olha para a gente com um certo status. Olha, que você tem que ser formado, e temos mesmo, igreja, mas o principal de tudo é a nossa mensagem. Qual é a mensagem que nós vamos levar para o mundo? Qual é a mensagem que eu e você como igreja nós vamos levar para o mundo? Se nós cremos nesse pão da vida, qual é a mensagem que nós vamos levar para o mundo? Que tipo de pão que nós temos levado para esse mundo? Que tipo de pão que nós temos levado para essa sociedade, universidade, seja lá o que for, qualquer ambiente que você estiver, qual é o pão que nós temos levado? E eu vejo isso aqui, Deus me confrontou. Antes de Jesus dizer, eu sou o pão da vida, ele se encontra em um lugar com mais de 5.000 homens e mulheres. Em João capítulo 6, versículo 6, versículo 1 em diante. E algo legal é que Jesus, ele chega para Filipe. Jesus antes, ele olha todo o cenário. Ele olha o cenário e fala o seguinte: Filipe, onde é que nós vamos arrumar pão para alimentar essa multidão? Sabe o que eu acho legal? É que o pão pergunta onde vai ter pão. Jesus, sendo o pão da vida, ele pergunta para Filipe: e aonde a gente vai arrumar pão? Parece até que Jesus está sem fé, né, nesse momento. Ele fala assim: aonde, Filipe? Só que Jesus estava colocando Filipe à prova, porque Jesus já sabia o que ele iria fazer. Não há nada, queridos, absolutamente nada que Deus não já esteja preparado. Deus não é um Deus que é pego de surpresa. Ele já sabe o que ele vai fazer, ele já olhou o cenário, ele já sabia. Mas o que Jesus estava querendo é que a visão, o olhar, o coração de Filipe se abrisse para aquilo que Jesus estava tentando dizer. Só que nesse momento, Filipe fala o seguinte: Deus, Jesus, 200 denários, né? 200 denários não vai dar. Sabe de uma coisa? Muitas das vezes, quando Cristo pergunta algo para a gente, o nosso empecilho sempre vai ser o dinheiro, sendo que aquilo que Ele pediu para a gente fazer não está relacionado ao dinheiro, mas sim aquilo que Cristo vai fazer. E se Cristo pediu para você fazer, quem te perguntou se você vai ter dinheiro ou não? Cristo não falou assim: quantos dinheiro você tem aí, Judas, na bolsa? Quantos dinheiro você tem? Não, ele perguntou: aonde é que nós vamos arrumar pão? Mas era para colocar ele à prova. E colocando ele à prova, ele colocou uma desculpa. E quem é bom em dar desculpa, não é bom em mais nada. Acontece o seguinte: olha, Jesus, nós temos 200 aqui, mas é muito insuficiente. E aí, nesse meio termo, acontece algo muito interessante. André, irmão de Simão Pedro, fala o seguinte: olha, tem um jovem aqui com 5 pães e 2 peixinhos, só que é muito pouco. Aí Jesus fala o seguinte: olha, senta, manda sentar todo mundo, que eu vou fazer, que eu vou pegar esses 5 pães, esse pouco que você falou, e eu vou multiplicar. Os sinais que Jesus começa a fazer era simplesmente para tentar abrir a visão do povo. Só que aquele povo estava querendo o quê? Só comer. Eles
Não, nunca foi para chamar a atenção do povo para os sinais, mas foi para chamar a atenção do povo para Jesus. Quando acontece algo na tua vida, quando acontece algum milagre na tua vida, não é para você ficar, nossa, que milagre, nossa, que coisa louca. Não, é para você olhar para Jesus e entender que tudo começa dele e volta para ele. Tudo começa dele e volta para ele. Me fala na história qual foi o milagre, qual foi a cura, qual foi qualquer coisa na vida que manteve alguém firme diante de Deus, a não ser Jesus. Essa revelação vem do Pai, não é do homem. O milagre, vamos dizer, é só algum temperinho que Deus faz para você ver a grandiosidade de Deus. Não para você olhar a grandiosidade do milagre, porque o milagre é um resultado daquilo que Cristo é em Deus. Simplesmente isso. O milagre é um resultado daquilo que Cristo é em Deus, porque começou dele. Mas antes de começar dele, veio do Pai. E ele fala, eu e Pai, nós somos um. Não importa. Ai, aconteceu um milagre na minha vida, porque 10 mil anos atrás, 5 anos atrás aconteceu um milagre, queridos. Não interessa mais, glória a Deus, mas se você está firme, está se alimentando do pão todos os dias. A oração que eu estava pensando hoje, refletindo, e algo me chama a atenção. Quando os discípulos chegam para Jesus e falam, Jesus, ensina a gente a orar. E ele começa a dizer, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra. Ou seja, assim na terra como no céu. Porque já no céu já está acontecendo há muito tempo a vontade do Pai. Jesus veio na terra para cumprir a vontade do Pai, porque a intenção de Cristo é trazer o céu para a terra. Então seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Dai-nos o pão de cada dia. Queridos, eu entendo, alguns vão falar, é o alimento, é o pão de cada dia. Mas o que Jesus veio fazer não foi dar alimento físico, às vezes, mas foi se oferecer como o pão da vida. Eu entendo, Deus ministrou o meu coração, e eu quero que vocês entendam isso carinhosamente, que essa oração é sempre 100% sobre Jesus. 100% sobre o que? Todos os dias eu entro no meu quarto, eu fecho a porta e busco esse pão de cada dia. Esse pão de cada dia está no meu quartinho. Esse pão de cada dia está lá quando eu fecho a porta do meu quarto e abro o meu coração, para que eu enfrento o dia a dia. Então é o pão de cada dia. Entenda uma coisa, Deus não pediu para você fechar a porta, para você buscar o pão de cada dia. É o pão de cada dia. E a pergunta é, nós temos buscado esse pão de cada dia? Jesus então, ele milagre, multiplicou os pães, sobrou 12 cestos, e foi algo impressionante. Aquela multidão estava olhando para o milagre, não para Jesus. Jesus em seu espírito pensou, esse povo vai querer me nomear rei, então deixa eu ir embora daqui. Mesmo sabendo que eu sou rei, eu não quero ser nomeado para esse povo, porque eu já tenho a minha identidade como pai, eu não vou perder o meu propósito. Entenda uma coisa, então os discípulos entram no barco e vai para outro lado. Jesus não foi com eles. Só que durante a travessia, Jesus aparece andando sobre o mar. Os discípulos tiveram medo, mas Jesus se apresentou, não tenham medo, eu sou Jesus, eu estou aqui com vocês. Algo que eu achei legal é o seguinte, é que os sinais, eu vou repetir, os sinais não é para fazer você ficar mirabolado com ele. Os sinais é simplesmente para manifestar a glória de Jesus na terra. E algo que me chama a atenção é que a mesma multidão que um dia anterior comeu, mas comeu à vontade, foi a mesma multidão que foi para o mesmo lugar e não encontraram Jesus. E aí eles, atravessando do outro lado, eles encontram Jesus. E aí a conversa fica mais séria, porque Jesus chega, eles chegam para Jesus e falam, Jesus, quando é que o senhor chegou aqui? A gente está com fome. E Jesus não responde à pergunta deles. A Bíblia não fala,
resolvi vir para cá, né? Eu tinha que curar algumas pessoas aqui. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala o seguinte, na verdade, acompanhe comigo. 26, Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães. Porque vocês estavam com fome. E aí, o que acontece? Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras? Para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Encontrar, eu estava dizendo, os desejos materiais. Mas eu quero que vocês entendam que esse desejo é passageiro. Igreja, o desejo que nós pedimos a Deus muitas vezes é um desejo muito passageiro. O motivo que nós pedimos, na verdade, é um motivo muito raso. E o que Jesus quer fazer conosco é nos aprofundar em intimidade com Ele. O que Jesus queria era sempre mais. E eu vejo que isso é uma dor do coração de um líder muitas vezes. Porque um líder, ele quer sempre que os seus liderados, eles vão mais profundo, eles mergulhem mais. E muitas vezes nós estamos ali apontando, eles não enxergam. Mas vai chegar o tempo que eles vão começar a enxergar. E eles darão frutos. Aquelas pessoas não procuraram Jesus porque tinham entendido o verdadeiro significado espiritual de sua pessoa e ministério. Os milagres serviam simplesmente como uma aprovação divina da sua missão. E o identificavam como o Messias prometido. Mas aquelas pessoas estavam interessadas mesmo em comer até se fartar. Era isso que aconteceu. Jesus então repreende aquela multidão. Nós podemos ver no versículo 27 e no versículo 28, Jesus repreendendo aquela multidão, ensinando que eles deveriam parar de trabalhar simplesmente para o alimento físico e também começar a trabalhar para o alimento espiritual, porque é isso que mantém você de pé, é isso que mantém a sua fé acesa, é isso que mantém a tua fé em ação. É quando você começa a se alimentar desse alimento espiritual. É quando você começa a mergulhar nesse pão da vida que é Jesus. Nenhum tipo de pão ou qualquer outro pão é capaz de alimentar ou suprir o vazio do coração de um homem. Mas Jesus, Ele é capaz de alimentar, Ele é capaz de preencher todo esse vazio. É por isso que nós consumimos, é por isso que muitas pessoas consomem, muitas pessoas alimentam e no final do dia estão vazias. E no final do dia falam assim: nossa, que tédio foi meu dia. Eu não fiz nada. Só que na verdade, elas estão vazias de Jesus. Elas estão vazias de Cristo. Jesus então advertiu: olha, eu quero ensinar para vocês o verdadeiro alimento. E ele se apresenta no versículo 35. Eu sou o pão da vida. O pão da vida que desceu do céu. Diante das palavras de Jesus, aquelas pessoas começaram a entender algo errado. Porque o que Jesus estava dizendo é que eles pensavam que Deus estava exigindo deles certas obras da lei, para que através dessas obras pudessem conquistar a vida eterna. A obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Uma multidão tem entrado pelas portas das igrejas, tem consumido, mas ainda não creem no Filho de Deus. Não creem no Filho de Deus. E quando Jesus fala isso, a multidão fala o seguinte: espera aí, qual o sinal que você vai fazer então? Quais os sinais que vais fazer para que vejamos e cremos em ti? Quais são as tuas obras? A mesma multidão
foi alimentada lá atrás, agora está querendo colocar Jesus à prova. Multidão, eu vejo que Jesus foi um cara muito paciente, uma pessoa que teve muita paciência, porque ele não abandonou a multidão, mas ao contrário, ele pregava por meio de parábolas, porque ele acreditava que no meio da multidão tinha discípulos. No meio da multidão tem discípulos, homens de Deus que estão ali filtrando aquilo que Jesus está falando. Mas a mesma multidão aqui agora é a multidão que se alimentou lá atrás, é a mesma multidão que joga Jesus contra a parede. E Jesus, as pessoas, essa multidão começa a pedir. O seguinte é que Jesus, as pessoas não tinham esquecido de Jesus, as pessoas não tinham esquecido do milagre, mas eles pensavam o seguinte: se Deus usou Moisés para fazer o maná descer do céu, então o Senhor Jesus, você tem que mostrar um milagre maior para que a gente crê em você. Mostra-me um milagre maior para que eu venha acreditar em você. Mostra-me um milagre maior para que nós venhamos crer de todo o nosso coração e para que nós venhamos parar de seguir o Senhor simplesmente pelo alimento físico e venhamos buscar o Senhor pelo alimento espiritual. É assim que muitas vezes nós tratamos com Jesus, porque nós queremos sinais, nós queremos maravilhas, nós queremos ver o trem pegar fogo, mas muitas vezes Jesus não quer mostrar sinais, Ele quer simplesmente que você crê naquilo que Ele tem falado para você. Ele quer que você crê na palavra que Ele lançou ao teu coração. Ele quer simplesmente que você pegue a palavra de Deus, leia e creia naquilo que está escrito aqui. Leia, ele quer que você pegue de Gênesis até Apocalipse e fale: olha, isso aqui é para mim. Para de ler a Bíblia e também para de si. É o entrar para dentro de você. É aquilo que Moisés fez. Aquilo é o Lech Lechá. Basta. Oração por si só basta, porque esse é o nosso alimento. O que Jesus está dizendo é: ei, vocês não precisam de sinais, mas o que vocês precisam nesse momento é crer que eu sou filho de Deus e que eu sou o pão. Não é nada disso, simplesmente é uma palavra de Deus lançada ao teu coração, para que amanhã você se levanta como general de guerra e parta para a batalha, porque é isso que Deus quer de você. Deus não quer que você acorde amanhã e fale: ai meu Deus do céu, mais uma segunda-feira. Não, a segunda-feira foi Deus que criou também, a terça-feira foi Deus que criou, os dias da semana é feito por Ele. Agora, Deus está à procura de homens e mulheres que creem nele, para repartir o pão da vida lá no seu trabalho. Deus está à procura de homens e mulheres. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão vivo que sacia a fome. Ele afirma que quem vai até Ele jamais terá fome. Quem crê nele jamais terá sede, porque Ele vai saciar a fome e vai matar a nossa sede. Mas o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: é uma fome espiritual, é uma sede espiritual. Nós queremos pegar, nós queremos apalpar. E o que Jesus está querendo é que nós venhamos crer pela fé, colocarmos nossa fé em ação. É tudo que o Pai quer. Colocarmos a nossa vida à disposição de Jesus é tudo que o Pai quer. Como o cego, volto a repetir, são mensagens que Deus tem ministrado ao meu coração. Nós temos que muitas vezes ser como aquele cego de Jericó. Como assim? Você quer que eu seja cego? Não. Mas temos que ser como aquele cego que clama a Jesus e não pede esmola, mas ele pede uma coisa: eu quero ver de novo. Porque a Bíblia fala que ele pedia esmola. E muitas vezes nós clamamos a Deus, nós bradamos, nós viemos para o culto da igreja: Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. E Ele fala: o que queres que eu te faça? E muitas vezes a nossa resposta é: eu quero uma esmola para amanhã.
Jesus está pedindo aqui para essa multidão é: eu quero fazer vocês ver coisas que vocês nunca viram. Só que tem um grupo que Deus separa, para Ele, que chama-se discípulos. Nem todos creram em Jesus, mas a maioria creram. E esses grupos têm enxerga. E a pergunta é: o que você quer ser no meio dessa multidão? Você quer ser discípulos ou mais uma pessoa no meio da multidão? Porque os discípulos estavam também ali, mas os discípulos eles estavam sendo preparados para algo maior. O que acontece na tua vida é porque você está sendo preparado para algo maior. O que acontece na tua vida é que Jesus está mostrando: olha, discípulos, eu sou o pão da vida. O meu corpo, ele tem que ser despedaçado. Ele não vai ser esmigalhado, mas ele vai ser repartido. Porque aquilo que é migalha não alimenta, mas aquilo que é compartilhado vai alimentar uma multidão. Muitas vezes nós queremos comer migalhas e não entendemos que Cristo é o corpo que é compartilhado e não despedaçado. O corpo de Cristo, ele não é esmigalhado, mas ele é compartilhado. Quando nós entendemos isso, nós iremos entender que Cristo é o pão da vida, que desceu do céu para alimentar a multidão. Cristo é o pão da vida que se assentou à mesa com 2 homens de Emaús e abriu a visão. Agora, como é que a visão se abriu? O pastor falou de cedo, quando eles repartiram o pão. Aquele que se assenta à mesa e reparte o pão tem um lugar de honra. Aquele que se assenta à mesa e reparte o pão tem um lugar de honra. Esses dias tem sido muito bombardeado pelo Espírito Santo. E ele falou: você pensa que o lugar de honra é o quê? Eu falei: um lugar onde as pessoas vão me honrar. Mas não é. O lugar de honra é um lugar de servidão. Cristo é o pão que se assentou à mesa e serviu. E quando ele serviu, a visão se abriu. Lugar de honra não é lugar para ficar parado. Eu custei entender isso. Se diz que eu entendi. O lugar de honra é o lugar de servidão. Agora levar esse pão. Tem uma multidão aí fora com sede. Tem uma multidão aí fora esperando, com fome, para ser alimentada. O próprio Jesus, quando ele prepara todo o cenário antes para ir embora, ele fala assim: olha, não se preocupe, eu vou deixar o Consolador. Ele vai morar dentro de vocês. Algo que eu fiquei pensando é que agora quem levava o pão eram os discípulos. Quando toda a obra se cumpriu na vida de Jesus, e quando ele realizou toda a obra, quem levou o pão a partir daquele momento foram os discípulos cheios do Espírito Santo de Deus. E sabe quem vai levar esse pão para a tua família? É você que está sentado aqui hoje. Esse pão da vida, esse pão que vai levar os teus pais para a vida eterna, a tua irmã, a tua filha para a vida eterna, o teu filho para a vida eterna, é você. Deus chama você, Deus escolhe você para levar o pão para a sociedade. Deus escolhe você para levar o pão para o seu trabalho. Deus escolhe você para levar pão e não pedra. Deus escolhe você para levar o pão para alimentar uma multidão que está com sede, que está com fome. Deus escolhe você nesta noite, jovem, mulher que está aqui, homem e mulher, para ser a diferença na sociedade. Deus escolhe você. Deus não se esqueceu de você. Ao contrário, Ele só quer que você chame a atenção dEle. Ele só quer que você chame a atenção dEle nessa noite. Jesus, agora o que significa comer esse pão? Nós falamos de comer esse pão, de alimentar esse pão. Quem pode comer esse pão? Jesus Cristo, ele responde de uma forma bem clara: todo aquele que o Pai me dá, em João capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Deus não está preocupado. Jesus não fala que, olha, as pessoas certinhas que vierem a mim, eu vou ficar com elas, mas as todas bagulhadas, regaçadas, eu não quero elas. Não, todas, eu não vou lançar nenhuma fora, porque eu acredito nessas pessoas. Jesus, ele já vê você como uma obra terminada. Jesus, ele já vê você como uma obra-prima de Deus.
como uma preciosidade de Deus. Por isso que Ele não vai te lançar fora. O mundo, ele olha para você como simplesmente aquilo que você tem para me oferecer. Então eu vou começar a olhar para você. Mas Jesus, Ele olha para você como uma obra-prima. Uma pessoa não pode comer o pão da vida a menos que vá a Cristo. Uma pessoa não pode comer o pão da vida a menos que vá a Cristo. Mas ela também não pode ir a Cristo a menos que tenha sido dada a Ele pelo Pai. Entenda de novo. Uma pessoa não pode comer o pão da vida a menos que vá a Cristo. Mas ela também não pode ir a Cristo a menos que tenha sido dada a Ele pelo Pai. Entenda uma coisa: se você tem se sentido, eu me senti excluído, não, é porque você ainda não foi a Cristo. E o Pai está preparando algo, o momento certo. Entenda uma coisa: como é que o Pai te entrega para Cristo? O convite para nós virmos comer esse pão da vida se estende a todos através da pregação do Evangelho. Muitas pessoas não foram a Cristo ainda, muitas vezes por nossa omissão de pregarmos o Evangelho. Deus chama você para pregar o Evangelho nessa noite. Eu não sei falar com suas atitudes, eu não sei expressar, peço ao Espírito Santo de Deus, porque Ele fala o seguinte: olha, quando vocês estiverem diante de homens, diante de sinédrios, não se preocupe, porque eu vou colocar palavras na boca de vocês. E, gente, a nossa obra, sabe qual que é? Crer no Filho de Deus. De todo o nosso coração vamos crer no Filho de Deus. Os demais, olha só, mas são somente aqueles enviados pelo Pai ao Filho que verdadeiramente se alimentam do pão da vida. Os demais permanecem em sua impenitente rebelião contra Deus. O Evangelho é pregado, mas as pessoas não abrem o coração. Não se preocupe, você está fazendo a tua parte, você está levando por você. Não se preocupem. O que Jesus quer nessa noite é que você escute o chamado dele para levar a mensagem dele adiante. Eu queria que você ficasse de pé. A única maneira de o homem encontrar a vida eterna é comendo o pão da vida. Jesus, o pão da vida. Aquele que dá a vida eterna ao que nele crê. Aquele que ressuscitou da morte espiritual. Eu queria que você fechasse seus olhos. O pão da vida, ele se deu. O pão da vida, Jesus, ele se entregou por você. O pão da vida, Jesus, ele foi humilhado por você. Eu queria chamar a equipe de louvor. O pão da vida, ele se derramou por você, ele pagou um preço por você. Então todos os dias nós alimentamos desse pão. Todos os dias nós buscamos esse pão. Esse pão de cada dia é Jesus. O pão de cada dia é Jesus para as nossas vidas. O pão, talvez você chegou e faz muito tempo que não ora a Deus. E é algo interessante. As pessoas estão muito conturbadas. Sabe o que Jesus quer fazer com você hoje? Que você venha se alimentar dele a partir de hoje. Sabe, igreja? Quando pregamos a palavra, é a palavra que toca. Quando pregamos a palavra, é a palavra que toca. Eu garanto para você que se você sair daqui hoje com essa decisão, eu vou me alimentar desse pão a qualquer preço. Eu vou buscar esse Jesus como eu nunca busquei antes. Eu vou me prostrar diante desse Jesus como eu nunca me prostrei antes. Eu vou ser como aquela mulher que pegou o seu melhor perfume e derramou aos pés de Jesus. Eu vou ser um homem
homem e uma mulher que vai cuidar do corpo nesse momento, derramando o meu melhor, porque quando você derrama o teu melhor, igreja, você cuida do corpo de Cristo. Quando você derrama o teu melhor, aquilo que te custou caro, você está cuidando, você será recompensado 100 vezes mais. Sabe o que eu quero dizer, igreja? Essa vida conturbada que nós temos levado muitas vezes, você não terá mais, porque você está sendo alimentado pelo pão da vida. Jesus é o pão da vida. E como pão da vida nós vemos o poder dele. Nós vemos o poder de Cristo sendo o pão da vida. Nós vemos o poder também de Cristo sendo o bom pastor. Nós vemos também Cristo sendo o Messias que há de vir ao mundo. Nós vemos também o poder de Jesus sendo manifestado quando ele quando ele sobe aos céus. Sabe, igreja, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Talvez você chegou aqui e fala: Deus, eu não consigo nem levantar os meus braços. Mas eu quero te convidar pela fé, levante os seus braços e abra o teu coração para Deus. Fala: Senhor, ou é o Senhor na minha vida ou é mais nada. Teve um dia que eu cheguei sim para Ele e falei: Espírito Santo, é o Senhor ou é mais nada. Eu não consigo caminhar com as minhas próprias pernas. Começa a adorar ao Senhor, começa a glorificar, agradecer Ele. Começa a agradecer, Espírito Santo de Deus. Anseia por ti, poderoso, poderoso Deus. Tu és o pão da vida, poderoso Deus, poderoso. O pão da vida está aqui. Poderoso Deus, poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Queria fazer algo aqui. Talvez você entrou aqui hoje e fala: Senhor, faz tanto tempo que eu não tenho intimidade com o Senhor. Faz tanto tempo que eu não te busco, que eu não sei o que é esse pão da vida. Eu queria chamar você aqui à frente. Você que tem saudade de viver aquilo que você nunca viveu. Sabe, uma vida extraordinária diante de Jesus. Sabe, uma vida sem murmuração, uma vida sem reclamação, uma vida de intimidade com Ele que não vai ter espaço para mais nada, somente você e Ele. Eu queria chamar você aqui à frente. Você que quer uma mudança hoje, você que quer reafirmar a tua caminhada com Jesus. Muitas vezes nós chamamos as pessoas aqui na frente para aceitar Jesus, mas eu quero chamar você aqui na frente hoje para reafirmar a tua caminhada com Jesus. Sabe, vamos reafirmar. É a aliança que nós fazemos com Deus todos os dias. Ah, mas eu aceitei Jesus faz 2 meses. É momento de reafirmar a tua caminhada com Jesus. É momento de alimentar, de comer esse pão de cada dia que é Jesus, o pão da vida. Eu queria chamar você que quer viver uma nova aliança com Jesus. Só para quem quer viver uma nova aliança com Jesus. Não é rito, não é ritual, não é nada. É de coração, igreja. Fala: eu assumo um compromisso com Jesus. Eu assumo um compromisso com Jesus. Eu estou reafirmando a minha caminhada com Jesus. Eu estou renovando a aliança com Jesus. Nós vemos Deus
reformando. Sabe aquele primeiro amor? Deus tem saudade. Poderoso Deus. Começa a dizer: Senhor, eu estou aqui. Pode cantando. Começa a dizer: eu estou aqui hoje, reafirmando a minha caminhada com o Senhor. Eu estou renovando. Tanto tempo que eu não te busco, Deus, tanto tempo que eu não clamo ao Senhor. Eu quero uma intimidade com o Senhor diferente. Eu quero algo novo, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, Senhor. Ele é poderoso. Espírito Santo de Deus. Sabe, aleluia. Espírito Santo de Deus, nós queremos reafirmar a nossa aliança com o Senhor nessa noite. A nossa caminhada. Há quanto tempo que nós não oramos, falamos dessa forma? Hoje eu reafirmo minha aliança com o Senhor. Hoje eu faço um novo compromisso com o Senhor. Hoje eu tomo novas atitudes. Eu tenho uma nova posição diante do Senhor, Espírito Santo. Eu quero me comprometer com o Evangelho. Eu não quero agradar pessoas, mas quero viver pelo propósito. Porque eu sou teu filho, então eu tenho identidade. Eu sou teu filho, então eu tenho uma paternidade. Eu sou teu filho, então eu me sinto amado. Eu sou teu filho, eu quero te dar prazer. Eu quero dar prazer. Jesus, Deus é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. E como Pai, Ele nos faz sentir amados. Como Pai, Ele nos faz termos confiança e acreditar que nós temos um Pai e que a paternidade é exercida. Nós somos amados e nós damos prazer. Por isso que nós dizemos poderoso Deus. Por isso que nós dizemos quem já pisou no Santo do Santo. Porque quem é filho tem intimidade. Quem é filho tem intimidade. Quem é filho tem intimidade. No Santo dos Santos, em outro lugar. A glória de Deus.
não sabe viver. A glória de Deus, seja bem-vindo, Senhor, seja bem-vindo. Amém, que bom, né? Que bom a gente poder ouvir uma palavra abençoada ao nosso coração. Entender que Ele é o pão vivo que desceu do céu sobre a nossa vida. Entendemos que esse pão vivo que desceu do céu, Ele vem nos alimentar. Agora eu queria que você levantasse as suas mãos aos céus e falasse com o Senhor nesse momento, agradecendo o privilégio de estarmos aqui nessa noite, de ouvirmos uma palavra ao nosso coração. Isso é muito bom, isso é muito gostoso, porque a palavra não vai passar. Deixa essa palavra entrar no seu coração, homem que entrou aqui nessa noite. Faça com que essa palavra crie raiz dentro de você, porque Ele é o pão. O mundo não está em céu dos céus. Por isso que eles estão atrás das coisas que são comestíveis agora, das coisas que são passageiras. Isso ficou muito claro na palavra de Deus. Mas eu e você não. Eu e você, nós já sabemos quem é Jesus. Nós já temos uma experiência com Jesus. Nós entendemos que Ele é o verdadeiro pão vivo que desceu dos céus. E é prazeroso celebrar esse pão vivo. É prazeroso viver esse pão vivo na nossa vida. Por isso, fala com Deus nesse momento, agradecendo a Ele. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus, pelo privilégio. Muito obrigado, Jesus, pela palavra que gera um milagre, mas não é um milagre passageiro, é um milagre eterno. O pão vivo, ele não é apenas passageiro. O alimento que nós alimentamos hoje pela manhã, ao meio-dia, 1h, quando chegar amanhã nós vamos ter que alimentar novamente, mas quando nós alimentamos do pão vivo que desceu dos céus, nunca mais vai ter fome, nunca mais vai ter sede. Ele disse para a mulher samaritana: nós te agradecemos, Jesus, porque tu continua sendo o pão vivo das nossas vidas. Preenche, meu Deus, continua alimentando-nos, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Agora eu queria que você estendesse suas mãos. Nós vamos para casa, mas todas as vezes que a gente vai para casa, nós passamos a fazer o momento da oferta e do dízimo no final do culto, para que você entenda que nós somos dependentes de Deus. Nós levantamos nossas mãos a Ele. Quando você devolve a Deus o seu dízimo, a sua oferta, você está dizendo para Deus: eu sou dependente. Fiel na casa de Deus. Nós vamos precisar, porque ainda o valor que entra, ele não é um valor suficiente para sobrar 2, 3 mil reais por mês. É um valor para poder pagar a água, a luz, o telefone, a prebenda. Nós pagamos a zeladora da igreja. Pagamos não, nós damos uma oferta à zeladora da igreja. Mas graças a Deus pela sua vida, que você venha colher abundantemente tudo aquilo que você tem plantado no altar de Deus. Por isso que de vez em quando você vai me encontrar eu aqui no altar entregando minha vida a Jesus. Porque nada do que eu tenho é meu. Nada do que Deus me der é apenas meu. Pertence a Ele. Eu devolvo a Ele. E olha que eu tenho uma boa grana que está prendida na mão de uma pessoa. Mas Deus sabe que quando aquela grana chegar nas minhas mãos, os 10% ele não é meu. Ele não pertence a mim. Pertence ao Senhor. Que bom que Deus mandasse daqui 20 dias todo aquele valor. Nós daríamos um dízimo bem alto para poder ajudar a comprar o som da igreja. Peça a Deus que Deus venha te prosperar de uma maneira tão grande, de uma maneira tão gloriosa, porque Ele tem te dado semente para semear. Como é gostoso a gente ver as pessoas chegando aqui no altar, dando seus testemunhos. Num período de crise, vendo pessoas mudando de empresa. Num período de crise, vendo Deus prosperando a vida das pessoas. Eu fico maravilhado. Mas também num período de crise nós vemos pessoas reclamando
o caminho da fidelidade, de se colocar diante desse Deus. Jesus, ele multiplicou os pães porque ele pegou e agradeceu ao Pai, ele colocou diante do Pai. Se eu e você, querido, recebemos e não apresentamos a Deus, não há multiplicação. É preciso consagrar a Deus tudo aquilo que vem nas suas mãos. Consagre, igreja, seja fiel mesmo, meu irmão. Continue sendo fiel. Não fique pensando que quando você deixa de dar 10% na igreja vai fazer falta, não. Falta é quando o devorador entra, é quando as portas não se abrem. Eu acredito num Deus que abre porta quando eu semeio. Eu acredito num Deus que abre porta quando eu planto. Um Deus que traz crescimento quando eu planto. Então continue plantando, igreja. Para que não tenha falta, não é na igreja não, é na sua vida. Para que não tenha falta, não é no ministério. O ministério nunca vai ter falta. É para que não tenha falta na sua casa, na sua família, naquilo que você tem colocado. E eu sei que você quer ser próspero. Ninguém, na verdade, que está aqui hoje, ninguém que participa de um culto, ele quer ser uma pessoa qualquer, ele quer ser próspero. Eu quero ser próspero. Eu quero que meus filhos olhem para mim e me vejam como um homem próspero. A minha esposa, nós como família. Para isso nós entendemos que nós temos que semear. Se você participa de uma igreja e você não semeia nessa igreja, não espere colheita financeira. Não espere. Você pode esperar riqueza, prosperidade não. Riqueza você pode ter, que você pode roubar, você pode fazer um monte de coisa lá fora. Agora prosperidade é só Jesus que pode dar. Então por isso que a gente semeia, por isso que a gente planta. E por isso que eu louvo a Deus pela sua vida. Para que não venha faltar nada na sua vida, que venha ter multiplicação de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Levanta suas mãos. Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado o suficiente para poder, meu Deus, semear. Meu Deus, todo plantio, ele requer de nós cuidado. Vai gerar multiplicação. Meu Deus, que não falte nada nessas mãos. Não falte nada nessas mãos que semeia, porque é promessa do Senhor. Aquele que dá semente, o que semeia. Continue dando semente a esse homem, a essa mulher, a esse jovem, a esse disse, e nós queremos mesmo fazer prova do Senhor. Abre a portas mesmo de negócios, abre a porta de emprego. Abre a porta de promoção para esta igreja, Pai, para que cada dia mais eles possam semear na Tua obra, no Teu reino, e que seja feita a Tua vontade. Canaliza na Tua obra. Temos muitos sonhos nessa igreja, Pai, temos muitos projetos. Meu Deus, nós sonhamos, Pai, com muitas coisas. Meu Deus, a Tua igreja sonha, esse homem tem sonhado, essa mulher tem sonhado, e nós apresentamos ao Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, amém. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém mais forte? Glória a Deus. Vamos encerrar para nós irmos para casa. Para nós recebermos a notícia, quem é que ganhou, quem é que perdeu. Queria dar uma notícia para vocês que o Web me deu na hora que eu fui lá atrás, mas eu não fui olhar a notícia não. Foi mentira, né? Aí fake news? Ah, tá. Então é fake news. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz, que as doces consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja hoje e todo sempre na tua vida, na tua família. Vá em paz e que Deus te acompanhe e que Ele te dê uma semana ricamente abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Fica firme com o pão vivo que desceu do céu, se alimente dele cada dia mais. Deus te abençoe. Até quarta-feira no culto da família. Não deixe de vir, não deixe de estar aqui, amém. Deus te abençoe. Vanessa.